é muito importante. E quando não puder estar presente o tempo todo, que infelizmente é um fenômeno que acontece muito hoje em dia, não caia na tentação de substituir a sua ausência pelas babás eletrônicas. O que está acontecendo? 5 horas e meia é o que as pesquisas recentes indicam que estão as nossas crianças expostas em casa com televisão, celular, tablet, jogos, videogames. É muito tempo. Então, obviamente, uma criança que está sendo educada assim, ela vai ser prejudicada, com certeza, lá na frente, na sua aprendizagem. Não se deixe enganar por essas tecnologias. Hoje há um marketing pressionando você a adquirir sempre o último jogo através do marketing. Você tem que ver aquele filme, aquele cinema, enfim, tudo isso, todos nós sabemos que tem interesses comerciais imensos. E os pais hoje, muitas vezes, por estarem ausentes, sentem-se culpados e compensam essas ausências dando justamente esses elementos de diversão que só prejudicam a criança. Não deixa a sua criança também ficar tirando muita foto, sabe? Muitas filmagens. Está na moda isso, a criança já começar a tirar fotos com 2 anos, 3 anos. Ah, que divertido e tal. Não, isso é muito ruim. Ela não tem que brincar com esses eletrônicos, ela tem que brincar com os seus brinquedos. Tem uma lógica incrível tudo isso, mas eu não vou aqui aprofundar para a gente não se estender. Mas saiba que é importante que você, além então de estar junto com seu filho, de evitar toda dizer assim, a omissão pela eletrônica, tem que também tratar o seu filho com muito carinho. O carinho é algo fundamental no bom desenvolvimento intelectual. Não é a criança hoje que é educada no berro, na palmada, isso os pais não percebem que estão prejudicando imensamente o desenvolvimento da criança. A criança, quando não se sente amada, ela se fecha para a aprendizagem. Esse é o problema de tantas salas de aula. Às vezes os pais não percebem que a culpa é deles. Eu tenho experiência já na minha escola há muitos anos que toda criança que é indisciplinada, toda criança que me dá problema no Colégio Porto Real, 100% dos casos, a culpa é dos pais. Eu já chamo direto, os pais falam, o que é que está acontecendo aí em casa? E aí sempre se descobre que está havendo uma briga, é que está havendo uma terceirização, é que está havendo muita viagem, é que estão todos chegando muito tarde em casa, é que não está havendo um acompanhamento. E a criança, e algumas que são mais sensíveis, temperamentos chamados sensíveis, temperamentos mais afetivos, elas sofrem muito mais. Então, senhores pais, percebam que a forma como você grita com o seu filho, como trata o seu filho, está sendo uma forma muito perigosa de afetar a parte cognitiva da sua criança. Então, o que eu queria falar nessa nossa terceira aula é isso. O papel dos pais é imenso. A terceirização é condenar a sua criança a ir não ir bem na escola. E, obviamente, na medida que a criança vai crescendo, vai chegando no Fundamental 1, essa aproximação tem que continuar muito forte. E sim, no Fundamental 2, quando ela já tem mais autonomia, aí sim eu concordo que você possa se afastar um pouco, mas nunca pode deixar de estar acompanhando de perto os seus estudos. Você tem que saber como é que está a lição de casa, acompanhar a lição de casa. Você tem que saber quais são as notas que ele está tendo no boletim. Tem que saber quais são as dificuldades com o professor X, Y, Z, para saber se é um motivo do professor, se é um motivo do aluno. Você tem que procurar saber se ele está fazendo os trabalhos que são pedidos na escola. Você tem que ler a agenda escolar. A pessoa que se omite nessas mínimas responsabilidades está dizendo para a criança que a escola não é tão importante assim. Outro fenômeno que está acontecendo hoje, e é muito triste, na minha opinião, mais no Fundamental 2 e médio,
é os pais viajarem com os filhos durante as aulas. Isso está cada vez mais comum hoje em dia. Por que a promoção da Disney é sempre na baixa temporada? Porque, enfim, o pai às vezes consegue uma promoção lá no trabalho, lá umas horas, e o banco de horas permite fazer umas férias extras, etc. Então, simplesmente pega o seu filho da escola e faz uma viagem de 10 dias para onde for. O que você está passando quando você faz isso? Está falando da sua criança que a escola não é tão importante assim, que é algo secundário, terciário, e que o importante é a diversão, que o importante é curtir a vida. Obviamente você está passando uma mensagem muito perigosa para a criança e, obviamente, isso tudo não é bom para ela. Então, saiba que você tem que defender esse período escolar da criança. As horas da sua escola, se é meio período, então das 7 ao meio-dia, se é período integral, como é o meu colégio, né, das 8 às 4, esse período é sagrado. Sagrado, você não pode se mexer. Mas eu tenho que levá-lo no dentista, eu tenho que levá-lo no fono. Olha, tem que encontrar um dentista e um fono que seja possível atender depois desse horário. Infelizmente tem que ser assim, né? Você está defendendo a educação do seu filho. Quando isso não acontece, saiba que isso é uma coisa muito prejudicial para ela. Então, senhores pais, ajude o seu filho a ser um bom aluno, ajude o seu filho a ser uma pessoa muito feliz. Esse é o fim da nossa terceira aula. João, você teria alguma sugestão para como a gente pode dosar e controlar o uso dos eletrônicos com as crianças? Muito boa pergunta. Olha, eu costumo dizer que isso depende da idade da criança, tá? Eu sou da opinião que uma criança até aos 10, 12 anos, dependendo da maturidade dela, ela não deve ter nenhum celular, tá? E, como eu dizia, terá sim algum videogame, né, próprio para essa idade, né? Tem vários jogos bacanas e construtivos que é bom incentivar, mas até do 0 a 5 anos de idade eu penso que esses jogos têm que ficar no máximo 40 minutos, já como já disse há pouco. Quando chega no Fundamental 1, então dos 6 aos 11 anos, aí no máximo 2 horas por dia. Então, como controlar isso? É definir um horário, assim como nós dizíamos há pouco que a virtude da temperança, depois da ordem material, é a ordem temporal. Um dos aspectos importantíssimos dessa ordem temporal é qual é o tempo da diversão, qual é o tempo do jogo, qual é o tempo, enfim, que ele vai jogar futebol, vai andar de bicicleta, vai brincar de bonecas, etc. Então, isso tem que ser previamente combinado. Então, quando há esses combinados, em geral a coisa flui bem e a criança vai se habituando a obedecer e pronto, isso funciona bem. Quando os eletrônicos são usados, como a gente disse há pouco, para substituir a nossa ausência ou para nos deixar descansar à vontade, a gente está trocando uma coisa que, enfim, é boa em si, mas para um mal maior, que é estar estragando a criança essa estimulação exagerada que vai depois prejudicar toda a parte neuronal e toda a parte intelectual da criança, e obviamente isso vai ser muito nocivo, né? Então, eu acho que qualquer celular com crianças pequenas e qualquer jogos essa é a forma mais correta. Quando chega já na adolescência, na Fundamental 2, em médio, obviamente acho que sim, a criança tem que ter o seu celular, mas também os pais têm que ser prudentes para saber que não posso deixar entrar na minha casa qualquer cidadão. Assim como hoje está tanta preocupação com a segurança e os apartamentos têm câmeras e os condomínios, e enfim, hoje é uma das principais questões sociais do momento é a segurança. Então, como é que eu me preocupo tanto com a segurança das minhas crianças do ponto de vista físico e não me preocupo com a segurança digital? Deixando entrar no quarto do meu filho qualquer pessoa que ele tenha acesso pela internet, como acontece de fato hoje. Então, é óbvio que um pai que é prudente, ele tem que saber colocar filtros no celular do seu filho. Hoje já existem aplicativos em que você consegue acompanhar tudo que o seu filho vê no celular.
consegue inclusive, antes de baixar um aplicativo, o pai tem que autorizar. Quando ele entra num filme de YouTube, o pai recebe uma mensagem vendo o que o filho está vendo naquele momento. Então, eu penso que usar esses recursos, que, enfim, não são imbatíveis, mas enfim, já diminuem em parte os riscos que a criança pode estar exposta. Então, eu acho que o pai hoje, se quer ser um pai sério e profissional, ele tem que aprender a usar esses recursos. Se não tem muita facilidade, tem que pedir assessoria para pessoas que trabalham com esses recursos eletrônicos. Mas hoje eu consigo perceber a eficácia disso. Semana passada, na escola onde eu trabalho, Porto Real, nós tínhamos que fazer um trabalho em que o celular era necessário. Foi um trabalho de ciências, então todos tinham que baixar um programa para fazer o trabalho em sala de aula. E a gente pediu, excepcionalmente, que trouxessem um celular naquele dia, porque nunca pode entrar um celular no colégio, evidentemente, mas naquele dia, excepcionalmente, podiam trazer, fazia parte do trabalho. E foi engraçado que um dos alunos, ele não conseguiu participar, porque o pai não estava online naquele momento e não autorizou a baixar o tal do aplicativo que era necessário para fazer o trabalho. E ele teve que usar o celular de um colega, e foi pior. Então, repare, isso funciona, um garoto não conseguiu baixar o seu aplicativo. Então, acho que essas formas hoje, vamos chamar assim, modernas, que estão nascendo, isso, no fundo, são medidas preventivas que os próprios países estão todos descobrindo que, se você não faz isso, você simplesmente está prejudicando enormemente o seu filho, e aquilo que é um instrumento maravilhoso de comunicação e de informação se torna, pois, um inimigo familiar e um destruidor da própria criança. Não sei se tem noção, as pessoas que estão me assistindo, mas saibam que 80% do que corre todos os dias na internet, repito, 80% do que corre na internet é pornografia. Então, um pai responsável que tem esse dado não pode ficar indiferente. Meu filho nunca vai ver esses programas, nunca vai ter acesso a essas imagens, e isso é evidente que é mentira. Toda criança vai ter esse estímulo, e quando entra a adolescência, a puberdade, então isso vai ter uma força muito maior. Obviamente, ele vai entrar nesses mundos que depois se tornam, às vezes, perigosíssimos, viciantes e destruidores da família. Eu, como sou um defensor da família, eu penso que os pais, desde cedo, têm que vacinar os filhos nessas matérias e, principalmente, mostrar o aspecto positivo desse cuidado. Quando a criança entende que, efetivamente, a sexualidade é levada de forma irresponsável, é destruidora da família, a criança também não ficará tão reprimida e tão triste como às vezes os pais podem pensar. Muitos pais costumam me dizer: mas todas as crianças hoje têm celular, todas as crianças hoje têm, porque é a forma de se comunicar. Eu falei: ótimo, a partir dos 10, 12 anos eu também acho que tem que ter, mas ponha filtros, ponha limitadores, ponha controladores, porque a sua criança, até os 18 anos, que é quando você é responsável pela educação do seu filho, ela não vai estar capacitada para ainda se auto-administrar, autocontrolar, ainda está imatura. E como a gente falou em nossa primeira aula, que as crianças estão ficando todas defasadas do ponto de vista psicológico e estão, pois, incapacitadas de se autocontrolar. Então, é óbvio, quando chega a adolescência, do ponto de vista biológico, corporal, mas psicológico, são todos atrasados. Então, aquilo é uma bomba relógio, aquilo simplesmente vai estourar. E é o que está acontecendo hoje, né? A gente vê isso nas meninas, principalmente. As meninas são as mais prejudicadas hoje com o celular. Quem tem filhas, está me ouvindo, saiba disso. Elas, infelizmente, estão sendo mal conduzidas por esse feminismo errado, acabam se permitindo uma série de experiências que só as destroem e depois sofrem muito. A menina também é a que mais sofre nessa temática. Então, acho que está respondida a sua pergunta. Eu também tenho uma pergunta sobre crianças que às vezes nascem com dificuldade mental, né, ou psicológica, assim, que às vezes eles têm que ir para um tratamento, né, que acabam tomando alguns remédios psicóticos. O quão isso é prejudicial para a aprendizagem, da educação dos filhos. Obviamente, acho que os pais têm que ter mais carinho, amor, né,
é um processo um pouco diferente, você acha? Então, a pergunta é muito boa e é difícil de responder e de descobrir a verdadeira causa. Sim. Às vezes os pais pensam que meu filho tem déficit de atenção, precisa tomar Ritalina. Às vezes isso é falso. Sim. Hoje está na moda tomar esses remédios todos para resolver problemas de má educação e falta de virtude, como a gente falava na segunda aula. Então, obviamente, isso não vai resolver o problema. Agora, quando é de fato um problema, né, como existem vários hoje, né, chamado de TAC, né, transtorno auditivo central, por exemplo, uma criança que escuta mal e o processamento do som chega tarde no raciocínio, é um problema sério. Então, aí existem várias intervenções psicológicas e fármacos que vão facilitar um pouco essa cura, mas muitas vezes se demora e às vezes não se consegue. Então, aí é questão de ir achando caminhos de administrar esse problema. A dislexia é um problema que está acontecendo cada vez mais. Crianças que leem tortas, né? No meu colégio tem crianças com dislexia. Então, a gente foi aprendendo a adaptar o aprendizado, a dificuldade para enfim, fazer uma prova, então alguém lê para ele, e na hora que você corrige, depois dá uma relevada em alguns erros, quer dizer, isso tem que encontrar, entender? A inclusão hoje é uma necessidade para esse tipo de criança e acho que o mais importante das escolas é estarem sabendo aprender a trabalhar esses problemas sem grandes traumas e sem grandes dramas e mostrar que muitas vezes uma criança com dislexia vai ser a melhor criança em outras áreas, em artes, em música, em teatro e pronto, e a criança será feliz do mesmo jeito. E muitas vezes enfim, tem outros problemas dessa ordem, o próprio autismo é uma coisa muito comum hoje em dia, não é muito fácil ensinar uma criança autista, né? E escolas hoje até evitam a matrícula dessas crianças. Eu penso que isso é um pouco complicado, ainda é uma ciência que a gente ainda não está dominando plenamente, então não são fáceis resolver esses problemas, mas eu acho que a gente como educador não pode fugir deles, né? A gente tem que estar buscando a solução e já tem escolas muito boas para ensinar autistas, já tem escolas especialistas em dislexia e assim, acho que eu sou da teoria que às vezes é mais salutar para a própria criança buscar essas escolas especialistas do que querer que todos os professores sejam especialistas em tudo e obviamente isso é irreal.